A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, com a alegria de poder ministrar a palavra do Senhor para o seu coração. É um privilégio para nós, como igreja, estarmos atravessando por este tempo todo. Ainda assim, Deus tem feito com que esta igreja, Igreja Batista do Olho d'Água, seja e haja como o verdadeiro corpo de Cristo. Todos os irmãos unidos, envolvidos, gerando e buscando aquilo que agrada ao Senhor, a adoração devida, a intercessão, oração. Como é bom ver as famílias envolvidas no culto doméstico, como é bom ver os ministérios agindo, a coordenação e direção do Senhor sobre cada um de nós. Dou graças a Deus pela vida de todos os irmãos, tanto líderes dos ministérios, bem como a diretoria da igreja, como aqueles que são colaboradores e servem na igreja de um modo geral, mais do que como colaboradores, funcionários da igreja, servem com alegria. Sobretudo, o trabalho incansável de Alexandra na coordenação, tanto do Ministério de Comunicação, quanto da supervisão dos ministérios. Que bom! Louvado seja o nome do Senhor. E vamos aí acumulando, como vimos nos boletins dos cultos domésticos, de que o Senhor vai cuidando de cada um. Aqueles que já estão sendo abençoados, enviando as notícias, o agradecimento, o louvor, a gratidão, temos que apresentar ao nosso Deus. E mais, a partir de domingo, quando a igreja formou um grupo de apoio espiritual, um grupo de orientação de saúde, com aqueles que são profissionais da saúde que puderam servir, nós louvamos a Deus porque a qualidade do suporte, do apoio, do serviço que nós como igreja podemos fazer uns pelos outros, como nos ensina a palavra de Deus, cada um ajudando, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Da mesma maneira, aqueles que têm contribuído financeiramente, têm feito diferença na vida e na participação ou responsabilidade da igreja com os compromissos que a própria igreja tem. Louvado seja o nome do Senhor, porque a fidelidade do povo de Deus tem sido movida pelo Espírito Santo do Senhor. E aqueles que têm sido fiéis, e nós pedimos e buscamos de Deus que o Senhor derrame graça e bênção sobre todos. Em nome do Senhor Jesus. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia e separar este tempo para que a gente possa olhar um preciosíssimo texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta segundo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, e a partir do versículo de número 5, nós vemos como é que o apóstolo Paulo descreve do funcionamento desse agir de Deus no meio do povo de Deus, do povo dos discípulos do Senhor Jesus. Em 2 aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso de número 5, assim diz a palavra de Deus: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos
até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida e na experiência que Paulo descreve aos coríntios, compartilhando e, claro, mencionando aquilo que tem acontecido com ele e com aqueles que com ele estavam na viagem missionária que fizeram à região da Ásia. E Paulo então nos descreve aquilo que nesta noite nós queremos compartilhar com os irmãos aqui, daquilo que ele aponta como características, como resultado e como o agir de Deus, o mover de Deus funciona tanto da ação do poder de Deus como na dinâmica entre os membros do corpo de Cristo. Aquilo que estava acontecendo com eles, mesmo que à distância onde estavam, na Ásia, e o povo de Deus aos quais ele estava escrevendo em Corinto, ele relaciona de que, da mesma maneira em que os sofrimentos de Cristo se manifestavam através deles, também o conforto e o consolo que era experimentado por eles, ou que fosse experimentado por eles, também redundaria em conforto e consolo para aqueles que estavam envolvidos, comprometidos com a obra do nosso Deus. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz que se lá na Ásia onde eles estavam experimentando ou fossem atribulados, é para que houvesse alívio e conforto daqueles que estavam distante e experimentando o resultado da pregação do Evangelho e da salvação. E nós já temos ouvido de pessoas, filhos de irmãos nossos que têm se chegado a Cristo, parentes, pais, irmãos, amigos, pessoas que já entraram em contato e que, ouvindo a palavra de Deus pregada por nós ou pregada por outras pessoas, têm entregue sua vida a Jesus Cristo, têm se achegado a Cristo e têm descoberto de que verdadeiramente é o Senhor quem nos conforta, nos anima e é o único que pode verdadeiramente nos salvar. Então Paulo, no versículo 6, ele diz: mas se somos atribulados, é para conforto e salvação de vocês ou dos outros. Se nós enfrentamos a luta que enfrentamos e se continuarmos perseverantes no propósito de Deus para as nossas vidas, nós veremos o resultado de bênção na vida de outras pessoas. E ele também diz que se nós que estamos ou estivemos em meio à tribulação e luta e provação, e se nós formos confortados, também vocês serão confortados. Há uma ligação, é a própria palavra de Deus que, na visão do apóstolo Paulo, diz que se dói em um dos elementos, em um dos membros do corpo, dói em todos os membros do corpo. Se celebra um dos membros do corpo, também celebram todos os outros membros do corpo. Da mesma maneira, a palavra de Deus nos ensina, exortando e orientando de que devemos chorar com os que choram e devemos cantar louvores, sorrir, nos alegrar com aqueles que se alegram. É o que Paulo está descrevendo. Aquilo que eles estavam passando pela pregação do Evangelho
eles deveriam experimentar como algo resultante da bênção de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida deles. Mas Paulo diz que tem um segredo aí, e ele nos apresenta de que torna-se eficaz. Não é um teste e não haverá uma possibilidade, não é algo para vermos se dará certo ou não. É eficaz a ação do Espírito Santo de Deus e o efeito da comunhão do povo de Deus em família. Ainda que nós não sejamos todos aqui de São Luís do Maranhão, ainda que sejamos de várias partes do nosso estado e alguns de outros estados e alguns até de outras nacionalidades, ainda que nós não sejamos aqui da mesma cidade, nós agora fazemos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, do rebanho de Jesus. Nós fazemos parte da lavoura do Senhor, somos ligados à mesma videira, somos galhos da mesma videira. E então o apóstolo Paulo afirma com toda certeza, e eu quero afirmar com toda segurança para você: é eficaz o agir de Deus, é eficaz o agir do Espírito Santo, é eficaz essa comunhão da igreja que oferece o suporte espiritual, emocional e social, ainda que distantes uns dos outros. É eficaz esta unção de Deus que une o povo de Deus para o enfrentamento de tempos de crise e tempos de dificuldade. O Paulo então nos fala de que se torna eficaz, mas a eficácia do agir de Deus e da comunhão do povo de Deus há de se manifestar, primeiro, com o suporte em paciência. E aqui o suporte é, ao mesmo tempo, a espera, a manutenção, a permanência. Então, em que vamos aguentar com paciência tudo que for necessário aguentar, não apenas para vencer a pandemia, nós vamos aguentar tudo que tiver que aguentar, nós vamos passar por tudo que tivermos que passar, para permanecer com o nome de Jesus, o único nome que nos libertou, que nos perdoou, que nos salvou e que nos transformou. Vamos permanecer, vamos suportar com paciência este período da pandemia, vamos suportar com paciência, vamos continuar, vamos ajudar uns aos outros, e tem irmãos ajudando uns aos outros em logística sobre como atravessarem este tempo, este momento. Sim, Paulo então diz de que nós devemos suportar com paciência. E, sobretudo, o suporte daqueles que não estão passando pelo momento da Covid-19, ou por alguma tribulação, como estão os irmãos agora, neste tempo, lá na Ásia, enfrentando as perseguições contra a igreja do Senhor. Sim, nós devemos oferecer, suportar com paciência os mesmos sofrimentos que os outros. Então, quando nós nos ligamos, seja pela oração, seja por um telefonema, seja pelo envio de uma canção que vai oferecer o conforto, seja por enviarmos uma mensagem significativa de WhatsApp, ainda que mesmo pelo cuidado expresso de uma lembrança que alguém tem de outrem, participar dos mesmos sofrimentos significa, ao mesmo tempo, quando nós estamos em campanha missionária e nós enviamos e-mails, enviamos cartões, saudação. Já mencionei em outro momento como foi lindo o ministério do berçário da nossa igreja, quando daqui da igreja
na sala da igreja, eles se conectaram com o filho de um dos missionários que estava fazendo aniversário e cantaram parabéns para aquele filho do missionário e estiveram junto com ele naquele momento de celebração do aniversário. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo de como nós devemos ampliar esta conexão. Foi muito legal ver os irmãos celebrando uma chamada, ao invés de só, e devemos continuar participando dos pequenos grupos nos lares, nas lideranças da igreja, aqueles que estão fazendo e continuando com as reuniões, mas irmãos que sentem saudade uns dos outros, façam uma chamada de vídeo para o seu irmão, coloquem as crianças para conversarem, a brincar um pouquinho, rapidamente, falarem algumas coisas. Envie uma mensagem de voz especial para alguém, para mais alguém, para muitas pessoas, quem sabe. Compartilhe isso com outras pessoas, assim nós estamos nos identificando, e à medida em que aquela pessoa experimentar uma vitória, você também experimentará a sua vitória. No versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz uma outra convicção. Então, a primeira convicção que Paulo nos diz é de que há um mistério de Deus no agir do Espírito Santo, em que ele faz esta unidade da igreja operar para o nosso bem, para o bem de todos nós. A segunda convicção dele é de que este agir de Deus é eficaz. Nós não devemos ficar só esperando se alguém vai se lembrar de nós. A palavra de Deus diz: tudo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a elas também. E então devemos tomar a iniciativa e ampliar isso e usar boa parte das oportunidades que temos para expressar este cuidado precioso uns com os outros. A terceira afirmação, expressão que Paulo nos diz é de que a esperança a respeito de vocês está firme. Eu não tenho dúvidas de que a Igreja Batista do Olho d'Água é uma igreja de Cristo. Eu não tenho dúvidas de que a Igreja Batista do Olho d'Água é uma igreja comprometida com o amor e com o acolhimento, e é pautada na palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas, e nós não devemos ter dúvidas e ficar até mesmo buscando aqui ou ali, mas a nossa esperança em relação a vocês está firme. Como foi positivo, domingo passado, ouvirmos o irmão Carlos Magno e a irmã Regina Marinho expressando de como foi precioso terem e receberem suporte, e como outros irmãos dos quais já passaram por isso têm recebido suporte, seja pela oração, seja pela ação dos ministérios, Ministério de Evangelismo e Missões, levando socorro a outras pessoas, Ministério Pastoral contactando, suportando, jejuando, orando para cada um, e cada um de nós envolvidos nisto. A nossa esperança está firme. Irmãos, nós estamos firmes uns com os outros, podemos contar uns com os outros, nós podemos estar certos. O Espírito de Deus que habita em você, habita também em mim, habita em cada um de nós. E Paulo então diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos. Então, no primeiro momento, Paulo diz de que é necessário suportarmos com paciência, e ele diz que mais do que suportar com paciência, nós devemos saber que estamos participando dos sofrimentos uns dos outros. E se formos participantes dos sofrimentos uns dos outros, nós também seremos. E aí o terceiro aspecto, que nesta área em que Paulo menciona sobre como funciona, ele diz o suporte em paciência, a participação nos sofrimentos, e então ele diz que haverá experiência de consolo mútuo no rebanho de Deus. O povo de Deus estará confortado e consolado para a glória de Deus. Mas se suportarmos com paciência,
e se participarmos dos sofrimentos e se experimentarmos o consolo, certamente nós veremos os sorrisos largos que vão ser extravasados, os abraços apertados e demorados que teremos quando nós pudermos retornar para estarmos juntos fisicamente uns com os outros. É assim que o Espírito de Deus move o seu povo. E então Paulo diz de que não deve haver, e nós devemos ter esse cuidado, não deve haver ignorância em nós sobre o tamanho, a dimensão, até mesmo a natureza da tribulação. Recentemente na internet alguém pediu que Nicodemos respondesse sobre a pandemia foi enviada ou foi criada pelo homem, pelo diabo ou por Deus. E numa resposta simples, como presbiteriano, ele disse exatamente de que a pandemia, quer pelo diabo ou quer pelo homem, ou quer pelos dois, sempre será do controle e da ação do poder de Deus. E nós vimos no domingo à noite de que o profeta Isaías mencionou sobre o que o Senhor anunciou contra Damasco e contra o povo de Israel. A Assíria seria instrumento na mão de Deus para enviar aquilo que seria juízo contra Damasco e contra Israel. Nós não devemos ignorar a natureza do que estamos passando, porque estamos passando por algo que tem a ver com ações locais, ações até individuais ou pessoais, mas nós estamos passando por algo que tem a ver com movimentos políticos e até mesmo com a disputa e a guerra e uma batalha espiritual, seja por filosofias ou por ideologias. Sim, pode ter certeza de que isto está agindo, mas mais do que isso ainda nós devemos entender a natureza desta tribulação pela qual passamos, porque há uma orquestração desenvolvendo-se para criar um ambiente, porque a Organização Mundial de Saúde e recentemente ontem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, insistia mais de uma vez, e há outros que lá nos Estados Unidos e na Europa e em outros lugares do mundo, parece que a fala está acontecendo concomitante nesses lugares. Alguém está sugerindo a necessidade de uma coordenação, de uma ação em que, de forma centralizada no mundo inteiro, alguém governe e oriente o mundo quando houver uma epidemia ou pandemia outra vez. Há até mesmo aqueles que falam de algo mais profundo e mais terrível de que esteja acontecendo nas ações de preparação para o levantamento do anticristo. Não devemos ignorar a natureza da tribulação que sobreveio. A natureza da tribulação que sobreveio para Paulo e sua equipe estava voltada para o propósito de eliminar a propagação do Evangelho e o desenvolvimento do Evangelho no primeiro século. A natureza da tribulação ou das provações pelas quais nós estamos sendo submetidos tem ao mesmo tempo a sua nuance política, a força e nuance espiritual principalmente, e também com as consequências na área física ou apenas de saúde. Então, nós não devemos ignorar que nossa luta em oração deve ser não apenas para ficar livre da força do vírus, porque mais do que isso, há uma força ideológica que está orquestrando tudo isto no mundo, mas ao mesmo tempo também devemos saber que estamos no meio de uma luta espiritual com a qual nós devemos intensificar as nossas orações. Paulo diz que a natureza da tribulação lá na Ásia que ele enfrentou na época foi acima das suas forças, ao ponto de desesperarem. Algumas pessoas estão mesmo
Quando a gente apenas assiste pela televisão, é uma coisa, mas quando você percebe de que o vírus chegou na sua casa, de que o vírus chegou em alguém muito mais perto de você, chegou em alguém da nossa igreja, o susto, quando chegou na própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos confiar de que o apóstolo Paulo está dizendo, foi acima das nossas forças, está acima das nossas forças físicas, está acima das nossas forças da ciência, está acima das nossas forças governamentais, está acima das nossas forças econômicas, mas não está acima da nossa força espiritual, porque o apóstolo Paulo, que diz que a força estava acima da que ele tinha, ao ponto de fazê-lo desesperar da própria vida, ele diz, contudo, nós temos um socorro. A experiência, Paulo diz, foi evidenciada por eles para que aprendessem a não confiar em si próprios. E ele diz, mas sim confiar em Deus, que é capaz de ressuscitar os mortos. E se você é discípulo de Jesus, tenha segurança de que você ressuscitará um dia. Então, como falei, quando nós estivermos juntos outra vez aqui, neste lugar, neste ambiente, cultuando o Senhor, vamos abraçar, os abraços serão mais fortes, mais demorados, nós vivenciaremos algo maravilhoso de Deus, sem dúvida alguma. Mas sabe, irmãos, nada mais maravilhoso do que aqueles que têm a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, porque a celebração será ainda muito maior, a celebração será ainda muito mais especial. Paulo diz, para que aprendêssemos a não confiar em nós mesmos, e sim confiarmos em Deus, que é capaz de ressuscitar os mortos. Aleluia! E Paulo diz ainda no verso 10, Ele nos livrou, nos livrará e continuará a livrar-nos, seja do mal físico que enfrentamos, seja da pressão emocional que vem contra nós, da mídia, seja das forças espirituais da maldade, porque o Senhor nos tem levado para sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, precisa fazer isso agora mesmo, com uma oração bem simples, mas ao mesmo tempo fazendo-a de coração. Pode invocar o nome de Jesus, arrepender-se, entregar-se confiadamente a Jesus. É impressionante como Paulo diz, o Senhor nos livrou, Ele nos livrará e Ele continuará nos livrando. Oh, glória a Deus! Os três tempos do verbo da libertação. O Senhor nos livrou, o Senhor nos livrará e o Senhor continuará nos livrando. Então, estamos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus, estamos guardados e protegidos, ainda que tudo venha contra nós. E finalmente, o apóstolo Paulo nos diz de que, no verso 11, é pela ajuda mútua. A palavra de Deus utiliza verbos como admoestando-nos uns aos outros, encorajando-nos uns aos outros, exortando-nos uns aos outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, sempre e sobretudo na orientação das cartas do apóstolo Paulo, nós vemos esta expressão, ajudando-nos também vós, ou seja, ajudando-nos uns aos outros, com as vossas orações em nosso favor, para que, para muitas pessoas, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, porque o benefício da salvação, o benefício do livramento, o benefício do socorro, o benefício do perdão, o benefício da vida eterna, foi concedido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso! E eu tenho certeza de que o Espírito Santo
usará e ministrará esta palavra no seu coração, como ministrou no meu. O Senhor traz este ânimo e conforto. Certos, eu estou certo quanto à esperança a respeito de vocês. A minha esperança está firme. Finalmente, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, e no capítulo 5, no verso de número 23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá, Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Deus nos abençoe. Deixa eu orar com você agora. Ó bendito Deus, aqueles que estão participando neste momento, ou outros que até em outro momento, e agora são convidados por uma oração de coração, entregarem a vida a Jesus. Eu oro por estas pessoas que estão nesse momento confessando a Cristo como Senhor e Salvador, para experimentarem esta beleza, esta bênção, esta alegria da comunhão dos remidos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa estas pessoas, abençoa cada família da Iboa, abençoa cada família, cada pessoa que está ligada conosco neste momento, ou em outro momento qualquer, participando, assistindo, envolvendo-se, estudando a palavra de Deus. Senhor, onde quer que esteja alguém, em nossa cidade, em São Luís, em outros bairros, em outras cidades, e mesmo aqueles que estão em outros países e estão ligados conosco, seja a bênção do Senhor com os teus filhos agora. Seja a experiência desta vida de comunhão do Espírito de Deus na Igreja de Cristo. E os resultados: pessoas salvas, conforto e ânimo do Espírito, e vitória na pandemia e na lepra do pecado. Em nome do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito seja sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço especial do Senhor.